E nós temos também aqui no nosso programa, né, a entrevista aqui com o professor e economista lá de Sorocaba, o Marcos Canhada, que vai conversar aqui com a gente. Ele que está aí para falar aqui com a gente a respeito principalmente dessa questão econômica, né? Como nós podemos pensar aí os rumos econômicos aí que nós vamos ter que tomar a partir desta pandemia. Professor Marcos, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Guto. Os amigos da TV Itapetininga e do Telescópio estão. Sabe que tem mais. Muito bem. E professor, falando aqui já, gostaria de fazer essa primeira pergunta aqui, né? Caso a pandemia ela terminasse hoje, nesse dia mesmo, dia 15 de maio aqui, em quanto tempo nós demoraríamos para voltar para o mesmo ritmo econômico, vamos dizer assim, que nós estávamos antes de toda a pandemia? Puxa, que pergunta difícil de responder, hein, Guto? Essa é muito complexa. Quer dizer, os efeitos na economia, Guto, eles são realizados em cascata. Temos uma situação onde você tem retrações que podem levar um determinado em função virão, como se terminar hoje, que tipo de ações de retomada para a economia nós vamos implementar. Muito complexo isso. Nós estamos experimentando um momento onde nós vamos ter atração muito grande do PIB, que é um produto do consumo das famílias. Está parado, né? Se a pandemia parar hoje, as pessoas vão começar a consumir novamente como consumiam antigamente? Como será o comportamento das pessoas? Será que haverá dinheiro? Será que as pessoas vão ter emprego? Então, é muito difícil responder essa pergunta. O consumo das famílias está bastante retraído, o investimento das empresas está muito retraído, o gasto do governo de tributação, o governo está gastando além do que ele pode nesse momento e nós vamos ter que pagar isso quando a pandemia terminar. As exportações estão também porque o mundo vive o mesmo problema. Então nós temos um muito difícil. Se qualquer ponto nesse momento é impossível. Caótica. Nós estamos vivendo um momento complicado. Precisamos manter a economia funcionando em algum nível de estado. O governo não planta e colhe dinheiro, a economia é que produz o funcionamento, né, e ela depende, então, desses itens. Famílias precisam consumir, empresas precisam investir, nós precisamos ter superávit nas relações internacionais. É esse o contexto, e todo esse contexto é muito travado, então fazer previsões é muito seguro. Muito bem, e saindo do campo da previsão, eu sei também que a economia muitas vezes ela se prepara, ela desenha quadros e tudo, mas é sempre muito difícil. Mas falando assim do dia de hoje, né, das medidas que estão sendo tomadas tanto a nível federal, estadual e também a níveis municipais, como você acredita que são passos que poderiam ajudar nesse momento, caminhos que poderiam ser exercidos? Se você acredita que as medidas que já estão sendo tomadas também, elas já estão, vamos dizer assim, elas já são suficientes ou seriam necessárias ainda mais? Vamos entender, então, essa pergunta é muito interessante, para a gente entender o que está sendo feito, né? O governo tem um orçamento de gastos, dinheiro que ele não tem, lá na frente nós teremos que pagar de alguma forma, vai gerar déficit. Nós temos um orçamento aí hoje de 258,5 bilhões de gastos. Existe um outro número aí, eu estava até ouvindo aí na tratativa agora há pouco, que é 750 bilhões. Esse número já é isso, quando a gente coloca algumas outras coisas que o governo está fazendo que não são gastos, são antecipações. Por exemplo, o governo está antecipando o terceiro, isso não é um gasto, é uma antecipação. O governo, então, está gastando efetivamente, Guto, 258 bilhões. Esse é o orçamento para a pandemia nesse momento. Então nós temos um orçamento previsto, por exemplo, para a saúde, SUS, 28 bilhões. Quanto nós já gastamos até agora? 6 bilhões.
Eu acho que nesse aspecto nós temos que fazer mais esforços. Tem o orçamento, nós precisamos agora gastar, obviamente que gastar dinheiro comprando que não funcionam, por exemplo, tomar cuidado aí com os desvios, né? Estamos percebendo desvios, mas tem que haver uma maior velocidade nisso, principalmente em testagem, gastagem, para daí eu poder fazer uma quarentena mais organizada, ter a produção de alguma forma existente. É isso que os países mais desenvolvidos estão fazendo. Apoio social. 127 milhões, esse é o orçamento. Já gastamos 5,7. É aí o auxílio que foi feito, primeira parcela, tem mais 2 parcelas para se fazer. 85 bilhões são para empregos e empresas. Gastamos 18. Aqui também é um lugar que nós precisamos de uma maior velocidade. As empresas estão sufocadas, principalmente pequenas e microempresas. Né? Está chegando isso, mas talvez precisaria de maior velocidade para que a gente possa criar um mecanismo aí de possibilidade de sobrevivência mesmo essa questão. Estados e municípios, chegou a 1 bilhão, precisa também um socorro mais veloz aí aos estados e municípios para enfrentar a pandemia. Então, esses são dados oficiais que eu tirei do Plano Nacional, da Transparência. 58 bilhões é o orçamento, gastamos 62. Precisamos botar velocidade nisso, precisamos gastar bem, precisamos direcionar para socorrer os hospitais, para ter possibilidade de socorrer aqueles que vão ser vitimados. Precisamos testar com mais eficiência a população para isolar efetivamente aqueles que estão com a pandemia. É isso que os países mais desenvolvidos têm feito com eficiência. Então, Guto, respondendo resumidamente, nós vivemos um momento muito traumático. É difícil gestacionar. A esfera federal tem dificuldade, a esfera estadual dificuldade, a esfera municipal muita dificuldade. Algumas coisas estão sendo feitas, mas é preciso aí planejar melhor o direcionamento desses recursos, fazer com que esses recursos efetivamente cheguem, né? Amenizar. O que nós podemos fazer agora é amenizar o efeito. Nós já dados aí de março, menos 9% de retração no PIB, falando de uma diminuição muito significativa, 1,95% negativo no trimestre. Então nós vivemos um período de recessão. A recessão está batendo a nossa porta. Nós vamos diminuir, nós vamos encolher. Isso significa desemprego, isso significa diminuição da arrecadação de tributação. O Estado vai encolher. Temos que trabalhar na Covid, essa é a prioridade, o governo tem que direcionar recursos, mas equilíbrio, palavra-chave na economia, equilíbrio. Temos que estar atentos aí aos aspectos econômicos, porque senão fica difícil a gente prever aqui como economistas, as modelagens hoje não resolvem isso. Quando é que nós vamos sair? Como é que nós vamos sair? Nós estamos vivendo um período de guerra, um período traumático. Muito bem. E trazendo aqui, professor, algo que até em entrevistas aqui que nós tivemos, né, nós tivemos entrevistas com pessoas que são brasileiros, que estão lá na China, tudo, e eles falaram que lá, onde assim, teve todo o problema, né, lá foi onde, de certa forma, surgiram os primeiros casos, tudo, mas eles falam que lá existe uma cultura de poupança muito grande entre a população, né, e que aqui no Brasil, um dos grandes desesperos das pessoas nesse momento foi ser pego sem essa cultura de poupança, sem um caixa emergencial, tudo. Você acredita que essa pandemia é um bom momento, vamos dizer assim, para a população talvez mudar essa chave e começar a ter um dinheiro reservado para esses momentos de emergência? Olha, Guto, esse como professor de economia é o meu sonho, né? A gente vai colher algumas coisas boas aqui de toda essa tragédia. Como professor há muitos anos, falando de economia, a gente sempre prega isso, poupança, a gente precisa precaver empresas e famílias para situações não previstas. Veja, nós estamos vivendo uma baita de uma situação não prevista, né? Então, é muito importante que haja esse tipo de aprendizado nesse momento, né?
temos que poupar, temos que prever. Os asiáticos, como você citou aí, eles têm essa cultura, porque o japonês, por exemplo, já viveu tragédias. E na tragédia, na guerra, há um crescimento, há uma mudança de comportamento da sociedade. Nós estamos vivendo isso, nós estamos no meio de uma guerra, de uma tragédia, tão bastante dramática. É esperança e a gente estimula as pessoas aí nesse aprendizado. Aqui a gente vai exercitar isso, né? O comportamento de entender que nós temos que trabalhar com a poupança, com a situação futura. O que a gente pode ter situações futuras que podem ser tratadas no presente, né? Essa situação precisa ser prevista. Eu espero que no futuro possam efetivamente colher dessa situação que nós vivenciamos. Poupar é restringir uma parte daquilo que a gente ganha hoje para usar em situações emergenciais. Estamos vivendo uma situação que as pessoas não têm esse recurso, muitas famílias não têm esse recurso, e a gente está verificando aí muita situação de penúria, muita situação delicada, onde o Estado agora tem que fazer sua parte. Independente de ter recursos ou não para isso, o Estado agora tem que gastar além do que pode. Ali na frente vamos corrigir, mas gastar com parcimônia, gastar com prudência. Precisamos continuar com planejamento, sem desvios, vendo aí algumas situações que nos incomodam e que precisam ser tratadas com urgência pelo Estado. Muito bem. E professor, falando aqui, né, já que nós conversamos aqui que o brasileiro muitas vezes não tem essa cultura da poupança, de poupar, de juntar esse dinheiro, tudo, mas nós temos aqui, de certa forma, uma grande cultura que são dos financiamentos, né, dos empréstimos e tudo, né? E isso muito se fala a respeito da questão dos juros e tudo, e já se comentava antes da pandemia que era, vamos dizer assim, possível no Brasil uma crise de crédito mais futuramente, tudo. O senhor acha que com essa pandemia isso vai ficar ainda mais próximo, assim, de certa forma, ficar mais difícil ainda se ter empréstimos, mais caro ainda um dinheiro emprestado no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Você veja, nós estamos com juros, a Selic hoje nunca esteve tão baixa que a taxa referencial, mas eles não são estabelecidos por decreto, né? Os juros eles são estabelecidos pela situação, e a situação que nós temos, né? Então os bancos têm dúvida, quer dizer, que como é que eles vão emprestar recursos no momento onde há dúvidas em relação à capacidade de pagar, né? Então, tem que haver muito cuidado nesse momento. O crédito, a inadimplência tende a crescer. Esse é um momento que as pessoas estão com dificuldades de honrar com seus compromissos. Pessoas que deixaram de fazer isso provavelmente vão ter dificuldades, porque estão indo nos seus salários, estão perdendo o emprego, estão numa situação onde não tem como honrar com esses compromissos. Então, essa situação vai tender a aumentar, a inadimplência aumenta, aumentando, quem empresta fica com medo. Ficando com medo, ele vai aumentar a ação do crédito e provavelmente vai tirar aí a inadimplência como um custo a ser colocado. Então, nós temos aí pela frente também uma situação bastante complexa nisso, com relação a crédito aí futuro e já atual, e as pessoas precisam nesse momento muito atentas. Aí é óbvio que no momento de desespero, no momento onde você quer, né, que tem maior facilidade, porque é um segmento em há uma possível certeza, momento que ele continuar a receber, a gente precisa tomar cuidado em captar esse recurso, né? É muito perigoso nesse momento, é um momento de pé no chão, é um momento de prudência. A palavra é prudência, tomar cuidado com as decisões que vão ser feitas nesse momento. Professor, agradeço muito a aula aqui nessa conversa toda durante o Telescópio. É sempre muito bom receber aqui essa conversa com o senhor. E se quiser deixar um recado aqui para o pessoal de Tapetininga que está acompanhando com a gente aqui, fica aberta a câmera do Telescópio. Pois então é isso. Eu queria agradecer a oportunidade aí sempre de participar com vocês. E como professor, como economista, como empresário, né, nesse momento,
eu volto a insistir, nós temos que estabelecer um mecanismo prudencial, tá certo? Se organizar e refazer os orçamentos, para quem está tranquilo, eu sou funcionário público, não fui afetado, também você, prudência nesse momento. Se organize, você empresário, ajuste a sua empresa dentro da situação em que você vive. Esperar pode ser perigoso, né? Então, é o momento de organizar, de tranquilidade, pensar em cima de planejamento. Né? Planejar, está difícil para todos planejar. Os governantes nesse momento, a gente tem que entender que eles estão com muita dificuldade, é muito incêndio para apagar. Mas então, tranquilidade, pé no chão, eu acho que vai passar, nós vamos aprender bastante com esse tipo de crise, precisamos sair fortalecidos disso. Eu acho que essa é a mensagem, aprender para sair fortalecido. Grande abraço, felicidades a todos na caminhada. Muito obrigado. Então, tivemos aí a participação aqui do professor Marcos Canhada, ele que é professor e economista na cidade de Sorocaba e participou aqui gentilmente do Telescópio aqui com a gente.